Mostrei, né? Nem preciso. Eu diria, mas vamos lá, Nildo, vamos lá. Duas almas disputam o ser de Breno Altman. Uma que é a ideia de que um programa tem que buscar uma legitimidade nas massas. Teoricamente, nós estamos de acordo. Só que o governo, que é um governo da classe dominante, não é um governo híbrido, ao contrário do que o Breno afirma, é um governo do grande latifúndio, é o governo das multinacionais, é o governo dos banqueiros, dos grandes comerciantes, que faz a economia política do Paulo Guedes, que veio lá do Plano Real desde Fernando Henrique Cardoso. Nunca mudou isso. Nós vamos ter tempo aqui para discutir com mais detalhe essa questão. Então, de tal maneira que as massas não têm confiança no governo. Quando eu cito aqui o caso do MST e os relatórios, tanto do CIMI quanto da CPT... Não, mas peraí, Nildo, peraí. Agora o Nildo deu uma viajada. Não vou perder, tá? Paz e bem, mas assim, ó, o Nildo deu uma viajadinha na maionese, não deu? As massas não confiam, porque, ô Nildo, deixa eu te explicar uma coisa, Nildo. Neste exato momento em que a gente fala aqui, o debate foi ontem, né? Hoje, ó, eu estou reagindo a esse debate um dia depois, 8 de dezembro de 2025, são 20 horas e 44 minutos. Nildo, o PT está no 5º mandato eleito e o Lula está beirando a 50% de aprovação, cara. Então, você dizer que as massas não confiam, eu acho que você deu uma leve viajada aí, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos continuar ouvindo para a gente entender o argumento inteiro. É para mostrar que aqueles que estão na luta e que podem ter um eixo de mobilização desde baixo não confiam mais no governo. E a apatia total do governo nessa questão pode ser contraposto com uma outra questão que eu fui investigar os dados. Veja, nós temos uma crise urbana gigantesca. O centro é o tema da moradia. E eu pergunto, quantas casas o governo Lula fez agora? Em 2023, 8.402 casas. Em 2024, 12 mil. Aí eu fui ver o dado da Confederação Nacional dos Municípios. 5 milhões de famílias perderam as casas por motivos de desastres no último período. Em 2022, 9 mil casas foram... Espera aí que eu, mais uma vez, eu vou conferir esses dados, igualzinho eu fiz com o dado lá, que ele trouxe da questão de que o Lula não tinha sentado nenhuma família e descobri que, na verdade, Lula sentou 60 mil famílias quase, né? 59 mil e pouco, beirando a 60 mil. Então, ele está dizendo aí da questão do número de casas construídas, né? Vou conferir também. Vamos lá. Lembrando, né, gente, eu estou aqui reagindo ao debate no conforto da minha casa, podendo pausar e conferir. Eles lá ao vivo não tem isso, né, gente? Então, quando se erra ao vivo, digamos assim, é compreensível. Por exemplo, que o Breno não confronte esses dados, porque tá ao vivo ali, para pegar isso é complicado. A gente reagindo é mais fácil, bem mais fácil, né? Construídas pelo... Para ir no dado direitinho, gente. Vamos lá. Vejamos o que aparece aqui, ó. Não, eu quero dado atualizado. Eu quero atualizado. Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu abrir essa matéria aqui. Não é possível que tu tá mentindo de novo, Nildo. Será? Eu vou até voltar para ouvir quantas que ele falou. A Globo tá muito capitalista. Vou ter que achar outra. Peraí. Vamos ver.
Aqui é mais recente, né? Vamos pegar esse dado aqui. Deixa eu ver aqui. Pegar. Deixa eu ver aqui. Opa! Quantos que o Nildo falou aí? Tá bom, mas isso aqui é o site de um deputado, não. Eu quero o dado mesmo. Pera aí. Vamos lá. Opa. Vamos ver se eu acho no. Ah, sim. Beleza. Acho que agora vai, galera. Vamos conferir aqui. Bom, as chances do Nildo estar mentindo são enormes, mas vamos lá. Vou jogar aqui na tela aqui, ó. Vamos lá. Estou aqui dentro do Gov. Vou jogar aqui na tela, tá? Tá, o Lula assumiu o compromisso de fazer 2 milhões de unidades. Mas vamos ler aqui, vamos ver aqui, se a gente acha. Bom, participou da cerimônia. 31/7, isso aqui, tá? Ó, o ministro das Cidades, Jader Filho, enfatizou o esforço da atual gestão para retomar as obras paralisadas do Minha Casa Minha Vida. Quando nós chegamos ao Ministério das Cidades, eram 87 mil casas paralisadas. Dessas 87 mil, entregamos até hoje mais de 26 mil unidades só no Mato Grosso. Só no Mato Grosso. O presidente já entregou 2 mil casas que estavam paralisadas, disse. Ele também compartilhou que o governo federal já soma... Opa, peraí. Já soma quantos? 880 mil novas unidades habitacionais contratadas desde 2023 em todo o país. Eu vou até voltar aqui a fala do Nildo para me ver o que ele disse. Vamos ver? Deixa eu voltar aqui a fala do Nildo um pouquinho. Tá aqui em 31:48, né? Vou voltar um pouquinho. Cito aqui o caso da Tô vendo, Nildo. os relatórios, tanto do CIMI quanto da CPT, para mostrar que aqueles que estão na luta e que podem ter um eixo de mobilização desde baixo, não confiam mais no governo. E a apatia total do governo nessa questão pode ser contraposto com uma outra questão que eu fui investigar os dados. Veja, vamos ver. Nós temos uma crise urbana gigantesca. O centro é o tema da moradia. E eu pergunto, quantas casas o governo Lula fez agora? Quantas, em 2023, 8.402 casas. Em 2024, 12 mil. Aí eu fui ver o dado 20. Da Confederação Nacional dos Municípios. Agora 20. 5 milhões de famílias perderam as casas por motivos de desastres. É mentira que só pelo que a gente viu ali, 26 mil só em Mato Grosso, 880 mil unidades já contratadas, com obra andando para entregar. Então ele já está mentindo, porque ele falou 8.023, 12 mil dá 20 mil. 26 o Lula entregou só em Mato Grosso. Então como é que pode ser verdade esse dado que tu trouxe aí, Nildo Ouriques? Só em Mato Grosso esse ano entregou 26 mil unidades. Então, ao todo, o terceiro mandato do Lula vai encerrar com quase 880 mil unidades, ou seja, mentira de novo. É bom conferir por isso, gente.
O bom do React é isso. Você pode pausar, pode ir lá, conferir os dados direitinho, ver se bate. Então, o React ele pode ser muito, muito didático nesse aspecto, para você desmentir esse tipo de fake news aí do Nildo Ourix, né? Boa noite, Daniel. Seja bem-vindo. Dizendo que o Nildo Ourix é um desonesto oligofrênico. O Fred chegou aí também. É preciso entender o que é o Breno. Ele é parte de uma tendência pequena do PT que defende posições radicais que só existem aliados fora do partido. Ele precisa ter os pés nas duas canoas. Ele tem as críticas dele, umas críticas um tanto quanto idealistas às vezes, igual essa dele falar que abdicou, que o Lula abdicou de pautar, de avançar com reforma agrária, e na verdade a gente sabe que não abdicou. Existe um lobby fortíssimo ruralista no Congresso do agronegócio e que não vai permitir que essa pauta avance, e eles são maioria, ponto. É isso, né? Um tanto quanto idealista, mas ainda não acho ele antipetista, não. Às vezes tem crítica que é idealista, não leva em conta algum fator da realidade, né? Mas erros que todos nós cometemos, né? E o Breno não trabalha com dados? É só papo no ar? Não é que ele não trabalhe com dados, ô Laura. Assim, a questão é que quando você está ao vivo ali frente a frente, das duas uma, ou você já leva os dados, mas aí você não vai adivinhar o que o cara vai dizer. Porque ali, ao vivo, para conferir, é muito mais complicado. A gente aqui, é como eu disse, eu estou aqui no conforto, eu dou um pause, vou lá, confiro daqui, confiro dali, igual eu fiz agora. Já peguei 2 mentiras do Nildo nesse debate, né? Já é a segunda que eu pego, que ele tinha dito que o Lula não assentou nenhuma família nesse terceiro mandato e descobrimos aqui, abriu dado aqui para todo mundo ver, tá gravado, que o Lula já assentou quase 60 mil famílias e agora essa questão das unidades do Minha Casa Minha Vida. Ou seja, é sempre bom conferir para a gente entender como que eles mentem, né? Mas vamos lá. No último período. Em 2022, 9 mil casas foram a leilões. Em 2023, 26 mil casas foram a leilões. Em 2024, 44 mil casas foram a leilões. É uma coisa extraordinária. Os sem-teto cresceram 25% em 2024 em relação a 2023. Nem vou falar aqui, nós temos hoje 328 mil pessoas na rua. E os programas do governo na habitação são inexistentes. O Breno pode dizer que é o teto de gastos, mas... Quantas pessoas ele falou que tem na rua? Peraí. 32,20, não entendi. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Confio mais no que ele disse. Vamos lá. E a apatia total do governo nessa questão pode ser contraposto com uma outra questão que eu fui investigar os dados. Veja, isso aí já vi. Nós temos uma crise urbana. Mentira, já vi, Nildo, é mentira. O centro é o tema da moradia. E eu pergunto, quantas casas... Não é isso aqui. Já vi que tu mentiu, mas não é isso não. É outra coisa, deixa eu ver. Casas foram a leilões. Em 2023, 26 mil casas foram a leilões. Em 2024, 44 mil casas foram a leilões. É uma coisa extraordinária. Os sem-teto cresceram 25% em 2024 em relação a 2023. Nem vou falar aqui, nós temos hoje 328 mil pessoas na rua. E os programas do governo na habitação são... Mas vou conferir isso aí também. Espera aí. Vou conferir isso aí também. Vamos lá, vamos lá. Não, vamos ver só no Brasil. Depois eu mostro quanto tem nos Estados Unidos. Vocês vão se abismar. Não, aí ele não mentiu, não. Tá certo, tá certo. O único dado que o Nildo trouxe certo agora é esse.
Atualmente, os dados mais recentes, 328 mil pessoas em situação de rua, né? Que já foi muito maior, diga-se de O Breno passagem. pode dizer Vamos que lá. é o Inclusive, teto eu de vou gasto, conferir isso mas também. a grande- Peraí. Vou conferir essa curva. Se está ascendente ou se está descendente. Vamos lá. Porque ele joga o dado no ar, mas se você não dá a curva do dado, você está sendo desonesto, né? Vamos lá. Vejamos aqui. Vamos ver. Ver se eu acho um dado oficial aqui, que só acha dado de site de extrema-direita. Site de extrema-direita vai dizer que o Lula extrapolou o número de pessoas em situação de rua, né? Vamos ver. Tô achando os mais recentes, só mais antigos. Tem que procurar com calma. Depois eu procuro, vou fazer o seguinte, depois eu procuro com calma e gravo um vídeo, só pra gente não parar um react aqui. A questão é, não o vai governo atrasar o react. tem um casamento íntimo com essa proposta. E não é que é um governo liberal, é um governo da classe dominante, o governo da burguesia. A burguesia nada de braçada e os trabalhadores perdem tudo. Depois eu quero discutir esse tema dos 5 mil, isso que o Breno insinua como se tivesse um híbrido aqui, isso pudesse caracterizar algo de ganhar a confiança da massa. É completamente incapaz. Nós teríamos que discutir o tema do salário no Brasil e a economia política do salário. Então, quando eu vejo os dados de quem trabalha e arrisca o seu... Vocês já viram que na boca dessa extrema esquerda todo mundo é incapaz? É engraçado. Fulano é incapaz, Beltrano é incapaz, esse governo é incapaz, esse governo não é capaz de fazer nada. Aí vamos ver o que eles já fizeram na vida. Aí não tem aquele meme do sapo? Do sapo, aquele barulhinho do sapo. Nada, né? Nada. Absolutamente nada. Nada. Zero. Zero. Mas tipo assim, Adriano, eles já elegeram um vereador? Não. Não. Nada. Já elegeram alguém do TCE? Não. Nada. Ninguém. Nada. Zero. Os caras nunca fizeram nada na vida. Mas para eles ninguém é capaz de nada, todo mundo é burro, todo mundo é imbecil, todo mundo está errado. O Lula, que tem experiência com máquina pública de décadas, está errado. Haddad, idem, experiência com economia, com educação de décadas, está errado. Poderia fazer melhor, poderia fazer mais, enfim. Eu tenho problema com isso, de verdade, com essa questão. De você querer ser melhor ou ensinar alguém que está ali na prática há décadas e fazendo muito bem, obrigado. Diga-se de passagem, né? Mas vamos lá, vamos ver. Só um desabafozinho. E as questões urbanas aqui, como tema da moradia, eu digo, esse governo não dá um passo sequer nas questões essenciais, exceto para enfrentar eleições. Mas para criar uma mobilização de massa, eu não vejo a menor possibilidade, que teria, então, para respeitar a premissa do Breno, que tem que ter um acúmulo de forças, com medidas concretas, e o governo ganharia credibilidade, e então as massas sairiam em disputa, mudaria a correlação de forças. O Nildo está com a mente dele presa nos anos 80 ainda, naquela questão das manifestações. Final da década de 70 e década de 80, né? As greves do ABC, aí depois teve as diretas já na década de 80. O Nildo, ele tá com a mente dele cristalizada nessa época, né? É como se ele não tivesse saído dessa época. Ele acha mesmo que isso vai funcionar hoje, em 2025, em pleno século XXI. Ou seja, a sociedade para o Nildo, ela é estática, ela não é dinâmica, né? Quando, na verdade, a sociedade é dinâmica, ela vai mudando, ela vai avançando, coisas vão surgindo, fatores vão surgindo, novos tipos de exploração, né? Novos tipos do que a gente chama lá no serviço social de questão social e suas múltiplas expressões, vai surgindo mais expressões dessa questão social, e aí a gente tem que ir se adaptando a essas expressões, mas para o Nildo não. É tudo estático, está tudo parado, nada muda. Esse celular aqui é esse celular aqui, acabou. Não muda, não mudou, acabou. Esse é o erro de análise que faz o Nildo ficar em Nárnia. Não acompanhar a dinâmica
da sociedade, né? Exatamente isso. É aí que ele Nós erra. avançaríamos para a revolução social.